Olá, a Gera Podcast está de volta, hoje trazendo a figura de Padre Marcondes Menezes. Você não sabe quem é não, né? Vou explicar bem direitinho, porque é gente que tem importância, que está agregando a cultura da Paraíba, sem falar na atividade religiosa que exerce e que tem seus seguidores e está levando sempre a palavra, que é um alento para todos nós, não é mesmo? Bom, Padre Marcondes, prazer tê-lo aqui. Eu quero primeiro saber e revelar aqui para os nossos espectadores quem é Padre Marcondes Menezes, de onde vem. É um prazer, Gerardo, estar aqui com você nesse podcast tão assistido. Eu sou oriundo da cidade de Guarabira. Nasci na cidade de Guarabira, me batizei lá na catedral, na época, em 1974, quando eu nasci. Abençoada e adorada por Padre Marcelo Cavalheiro, né? Padre não, né? Dom Marcelo. Dom Marcelo. Eu tive a graça de conviver enquanto jovem, adolescente e vocacionado com Dom Marcelo, que era o bispo de Guarabira. Isso. Depois que ele veio para João Pessoa, eu também vim e fiz a minha formação aqui. Então eu nasci em Guarabira, sou de uma família também católica, atuante na igreja, e quando completei a minha idade de fazer o ensino médio, vim para João Pessoa e fiz seminário em João Pessoa e me formei por aqui. E aqui ficou. E aqui fiquei. E aí chegou à Igreja de São Francisco, ao Centro Cultural de São Francisco, mais ou menos quando? E essa trajetória já começou lá, ficou, como é que é? Na verdade, eu vou dizer, a minha paixão e o meu trabalho com São Francisco, ele tem uma história. Sim. Quando eu fui ordenado padre, e 5 anos de padre, eu desejei, Gerardo, fazer um outro curso. E fiz arquitetura. Sim. Quer dizer que tem essa habilitação também? Tem também, eu estudei. Logo vi, né? Então eu trabalhando, a gente construindo igrejas, em contato com arquitetos, com engenheiros. Então veio aquele desejo de fazer arquitetura. Então Sim. Passei 5 anos da minha vida, me formei, depois fiz um mestrado na Universidade Federal, em que eu me qualifiquei sobre o patrimônio histórico. E a partir daí, quando o Dom Delso chega à Paraíba, em 2019, ele me faz o convite para assumir o Centro Cultural São Francisco. O Centro Cultural São Francisco, de certa forma, estava um pouco parado, porque tinha algumas intercorrências que aconteceram na Arquidiocese, e ele disse: Marcondes, você que tem uma formação em arquitetura, tem essa sensibilidade com a cultura, gostaria do seu trabalho. E aí, em 2019, finalzinho de 2019, eu assumi e veio a pandemia em 2020. Pandemia, a gente vai e volta. Essa pandemia foi... Mas aí, sabe o que foi que a gente fez? A gente começou a fazer um trabalho interno, um trabalho, porque você sabe que o Centro Cultural São Francisco tem 2 grandes exposições que são o carro-chefe do Centro Cultural. Que é do museu mesmo. Exatamente, é a exposição de arte popular. Sim. E a de arte sacra. Você tem uma ideia, Gerardo, essa exposição de arte popular, quem trouxe para a Paraíba foi um paraibano, Celso Furtado. Porque, exatamente, na época ele era ministro, e essa exposição ela foi feita todo um trabalho arregimentado por uma museóloga chamada Leila. Sim. Ela fez uma pesquisa sobre os artesãos, sobre as artes do Brasil inteiro. Então, o governo brasileiro comprou essas peças porque ia participar de uma feira na França. Olha só que coisa boa, né? A gente assistir que uma iniciativa, né, que tinha um propósito, terminou ganhando essa força e ficou dentro do, vamos dizer, acervo fixo do Centro Cultural, é isso? Exatamente. Aí quando voltou da França, ficou encaixotado lá e Celso Furtado disse: olha, já que na época quando abriu o Centro Cultural São Francisco, na década de 90, início da década de 90, então ele fez uma comodata. Então o São Francisco recebeu todo esse acervo enquanto comodato, mas hoje foi feita uma doação definitiva e está aberto a todos os paraibanos. Vale a pena você ver essa exposição. É maravilhoso o senhor pontuar isso, porque a gente tem a referência de Celso Furtado como um personagem na história da economia brasileira, né, da Academia Brasileira de Letras, mas a gente nem sempre tem essa informação de uma ação dele na terra natal tão específica, tão cultural e que ficou. É um legado deixado por ele. Exatamente. A gente deve muito a ele e ele se esforçou
bastante para que esse acervo viesse. A cada ano era feita uma inspeção e depois faça a doação definitiva para ficar lá mesmo e Que estar coisa conosco. boa. Agora vamos a um mistério, né? Existe um mistério, a história do túnel que liga Cabedelo a João Pessoa. O que de fato existe em termos de túnel na Igreja de São Francisco? Olha, Gerardo, você que é da comunicação, eu vou pegar um pouquinho da sua experiência, né? Olha, se o túnel existe ou não, você tem que ir lá para saber. Né? Mas, na verdade, existe uma história, tem várias lendas urbanas, e Sim. essa é uma lenda. E tem gente que afirma, padre, eu já vi, eu fui. Na verdade, existe uma cripta mortuária, sim. em que quando você desce, você tem acesso. Inclusive, nós estamos Vai ter visitação, a gente está estudando, elaborando um projeto de acesso com uma boa acessibilidade, né? Sim. Porque você tem que descer umas escadas. E quando nós chegamos nessa cripta mortuária, de fato, dá a entender que há uma continuidade. Sim. Alguns especialistas vão dizer que pode ser uma rota de fuga, porque tinha as invasões, teve a invasão holandesa, tinha também as guerras com os indígenas. Então, há uma história em relação a isso que chega em Cabedelo e também chega no Cruzeiro, né? Sim. Mas eu não vou dizer se existe ou não, você vai lá. Isso aí vai ficar para ser elucidado quando for aberta a visitação pública. É verdade. Mas eu acho que vai ser um grande intento também, viu? Porque essa lenda existe, sempre as pessoas ficam com aquela curiosidade e acho que vai trazer um bom retorno para a visitação ao Centro Cultural. Outra questão, para poder a gente chegar no que está aqui embasando nossa conversa. Existe a fonte, as fontes lá, né? Elas têm visitação, as fontes dos jardins. A fonte que nós temos lá, a fonte Sim. de Santo Antônio, Sim. ela faz parte de em torno de 5 fontes que na origem da cidade era que abastecia, Compunha, né? Que abastecia a cidade. Inclusive o padre Hernando Teixeira, que foi o primeiro diretor, ele tinha um projeto, que eu estou estudando esse projeto dele, que é o Caminho das Águas. Sim. Quem sabe a gente pode também lançar desenvolver né? isso aí. Olha só a riqueza de um ambiente construído pela igreja, né? Quantas informações, quantos recantos existem, né? Existia a história dos jardins, né? Das hortas, né? Que não existe mais. Né? Não existe mais, mas nós estamos agora formatando um projeto que a gente traz como título o Futuro Parque São Francisco. Sim. Aí a fonte está no escopo da restauração, ela vai ser restaurada, porque ela deságua num grande lago que foi feito na época do Padre Hernando. Sim. Então a nossa ideia é que ela tenha essa entrada pela parte do Baixo Roger e aí você vai entrar com a sua família para fazer um passeio, um piquenique. Isso. Então está sendo projetado, porque nós temos vários potenciais lá no Centro Cultural São Francisco e o entorno é um deles. São 8 hectares, Gerardo. 8 hectares de terra, um jardim fantástico com vegetação nativa. Centro de João Pessoa, né? Exatamente, eu tenho até conversado com o prefeito, a gente quer interligar este parque com a Casa da Pólvora, Sim. porque aí você vai dar vida. É o fundo da Casa da Pólvora. Exatamente, né? Há uma possibilidade de desapropriação para que a gente faça uma interligação. É um projeto que vai ser colocado aí. Muito legal. Aí eu vou chegando pertinho da área que é objeto de desejo hoje nesse trabalho que o senhor desenvolve. Mas a gente vai conversar mais no próximo bloco, porque já já a gente vai estar de volta. Bom, a gente está de volta com o Gera Podcast, trazendo a figura de Padre Marcondes Menezes, que está aqui com a gente falando de um trabalho maravilhoso que ele desenvolve no Centro Cultural São Francisco. Mas antes de voltar ao papo, brinde do São Brás para você. São Brás, que é uma marca que está na nossa mesa, no nosso dia a dia, e que é orgulho de nosso estado pela desenvoltura com que desenvolve seu trabalho. Bom, a gente vai voltar aqui para Padre Marcondes, e aí a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a casa aqui de Dom José, né, que é ali exatamente na porta de entrada do São Francisco, né? Do lado esquerdo de quem está entrando, a casa da esquina, que foi uma época a casa das irmãs carmelitas, né? As pessoas tinham aquela cena que a gente vê muito em filme, que iam lá para fazer as doações, mas não entrava, era só uma portinhola, uma grade, tal, né? Uma grade, tal. Mas Dom José morou lá.
30 né? anos. E o senhor estava me falando agora que a casa já está dentro do que é o Centro Cultural e com outras finalidades. Que finalidades são essas? A casa veio para a nossa administração e a gente fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Turismo, e foi aberto um CAT, que é um Centro de Atendimento ao Turista. E nada melhor do que a gente valorizar a pessoa de Dom José. Então esse CAT tem o nome de Dom José Maria Pires. Um personagem que construiu uma história linda na Paraíba, com sua religiosidade, com sua gestão na arquidiocese, e que foi embora quando se aposentou, que eu tive o privilégio de conviver, de almoçar, de conversar com aquele homem santo. A gente ia à catedral para escutar as pregações de Dom José. Sempre com muita densidade política, porque era um homem preocupado com os menos favorecidos. Mas me fale, aí vamos agora para a entrada, o adro, né? O adro. O adro de entrada do São Francisco. Primeiro o cruzeiro. Esse projeto que foi desenvolvido, que é Caminhos da Fé... Caminhos da Fé PB. PB. Começou com o cruzeiro, a restauração do cruzeiro. Que a restauração não foi só uma lavagem, não. Não. Olha que diminuição. Na verdade, Geraldo, a gente contratou uma empresa que veio de Olinda, o Jorge Tinoco Lucena é um dos grandes restauradores aqui do Nordeste. Sim. E o trabalho, eu fiquei encantado com o trabalho técnico que essa empresa, como similar a outras empresas de restauração, fazem, né? Porque primeiro se fez uma identificação dos micro-organismos que estavam atuando na pedra calcária, né? Então foi lá um especialista, tira uma amostra, faz um exame, porque a identificação desses micro-organismos é para saber qual tipo de material a ser usado. Isso. Porque parte daquela pátina, que é aquela parte mais escurecida, estava prejudicando a pedra. É tanto que depois de toda ela restaurada, a gente ainda vê alguns resquícios daquilo que foram causados danos. Isso. Então, é uma identificação que se faz, a gente chama como mapeamento de danos do cruzeiro, e depois toda uma intervenção com a limpeza, com a água, muito delicado. Com a recomposição das peças que tem ali, porque tem algumas quebradinhas e tal, né? Mas me fala uma coisa, restaurar é algo que demanda e necessita de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Quem é que está incentivando e aderindo à restauração de um equipamento quando a gente vê um desinteresse total das pessoas com o cuidado da coisa pública? Geraldo, esse dinheiro vem especificamente da grande maioria dos empresários. Sim. Nós tivemos um grande apoio da TV Cabo Branco, em que encampou esse nosso projeto, e a partir dessas inserções na TV, eram pessoas que faziam suas doações, empresários e o órgão público. Então são basicamente esses três agentes que têm financiado o nosso restauro. Prefeitura e Governo do Estado também estão nessa? Prefeitura, Governo do Estado, empresários e a população diversificada. Espontânea, chegando e dando a sua contribuição. Exatamente. Né? Me fale, aí foi feito o cruzeiro, agora nós estamos na fase do cuidado lateral do adro, que são aqueles azulejos. Estão sendo substituídos ou estão sendo refeitos? Na verdade, aqueles muros que estão ladeados, todos eles revestidos na azulejaria portuguesa. Sim. E na parte de cima tem os detalhes em cantaria. Com o passar do tempo, muitos daqueles azulejos, eles caíram, eles se perderam. É tanto que no grande restauro que foi feito na década de 80 e depois do ano 2000 foi feita uma outra intervenção, na parte onde não tinha mais azulejo, eles fizeram um reboco. Sim. Então, a equipe atual fez uma reflexão e o IFAM acatou. Aonde foi feito o reboco, nós estamos colocando o azulejo novo. Sim. Só que um azulejo novo, seguindo todo o padrão. Todo esse padrão, e um pouco a técnica que foi feita no passado,
E os antigos a gente chama uma restauração, reintegração. Como é feito isso? É uma limpeza aquosa que a gente faz, também passa os produtos, passa o verniz, justamente para que eles possam ficar fixo e não cair mais. Sim. Mas a gente tem que fazer esse jogo, o novo e o antigo. Que eu acho que, de certa forma, é mais um trabalho artístico, né? Que está se inserindo no que já era artístico. Exatamente. E dentro do tempo, porque como não se pode ter, não existe disponibilidade desses azulejos antigos ali para ser colocado, aí vai se dando uma trabalhada para que funcione legal. Muita dificuldade em realizar esse trabalho junto, por exemplo, a institutos como o IFAM, o IFAEP, eles agem ali com muito rigor. Como é isso? Como é essa convivência que todo mundo reclama? Quando eu cheguei no Centro Cultural, então existia uma relação muito assim estendida entre o IFAM, o IFAEP e a Arquidiocese. Sim. Por conta da minha formação, então tem como a gente dialogar. Isso. Porque não basta você dizer assim, não pode fazer isso, mas por que não pode? Então, porque tecnicamente o senhor está habilitado para debater. Então, eles têm que me indicar a legislação, a teoria, que não pode. Então, hoje, graças a Deus, o IFAM e o IFAEP são parceiros. Para você ter uma ideia, eles vão fazer a fiscalização, que sempre faz a cada semana, tá lá. Ontem mesmo eu estava com a técnica do IFAM e eu não fico com o coração apertado. Pelo contrário, eu acompanho. Porque, de fato, a gente tem feito, elaborado os projetos dentro da legislação que tanto o IFAM quanto o IFAEP pedem. Esse projeto é só na área externa? Vai ficar nisso? Não. Nós temos vários projetos. Esse da área externa, só para complementar, nós temos os azulejos que são figurativos e os não figurativos. Sim. E aqueles que têm os nichos também tem uma intervenção neles. Tem. Eles foram retirados, agora estão sendo tratados. É interessante o trabalho, como ele é específico. É lindo, eu já acompanhei em algumas ocasiões em outros azulejos. Tá vendo? Então você é conhecedor. Então, ali, Gerardo, quando os nichos foram retirados, estão sendo recuperados fora. E nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos fazer as réplicas para que elas fiquem no adro. Isso. E os originais vão ser musealizados. Vão entrar para o museu. Vão entrar para o museu. A gente vai fazer um museu do azulejo português. Que coisa linda. E ligado a tanto os nichos, quanto nós temos também um acervo da azulejaria portuguesa que não estava à visitação. Então eu vou abrir também para a visitação. Me fala uma coisa, aí quer dizer que vai entrar dentro das igrejas. Exatamente. No caso do museu, né, lá do Centro Cultural, e as igrejas, porque eu vejo, por exemplo, a restauração da Igreja do Carmo, o teto da Igreja do Carmo, da nave principal, e está há anos parado. E para tirar aquele azul, que foi uma decisão, parece que Dom Adalto, que mandou pintar não sei o quê, que foi... Aqui não é falando mal do Dom Adalto, nunca não deu essa coragem, mas foi uma decisão muito equivocada, né? Que tirou da contemplação, da beleza da arte, né? Sacra, né? E que quando vão revelando a gente vê aquela coisa maravilhosa. O que é que falta? A Arquidiocese não tem dinheiro para nada disso aí, não? Não, estou falando isso assim meio cru, porque... Foi bom você falar porque todo mundo fala, né? Foi bom você falar na Igreja do Carmo. Até recentemente teve um casamento aí muito sofisticado, badalado, e eu soube que o pai da noiva disse, se eu soubesse que não tinha esse teto, eu tinha mandado fazer. Aí eu disse assim, mas doutor Marcos, então vamos atrás. Mas foi bom você ter falado, porque o projeto Caminhos da Fé é um projeto de circuito das igrejas. Sim. Nós queremos fazer com que haja uma visitação nas igrejas coloniais. Nós mapeamos Igreja São Francisco, Catedral, São Bento, Carmo e Misericórdia. Sim, tá tudo naquele então, entorno. Essas igrejas que estão nessas 2, 3 ruas originárias, então nós damos o nome de Caminhos da Fé porque o formato como elas foram dá uma cruz. Isso. Então isso é uma coisa fantástica, muito interessante, isso era muito próprio da colônia. Viu? Quando eu inaugurei o Solar do Conselheiro, na parte superior, ali, olhando para a rua,
ao lado da primeira-dama, Laura Emília Lucena. Ela me revelou isso aí, e eu não sabia. Ela só está vendo aqui a rua, São Francisco à direita, a Igreja da Misericórdia à esquerda, ao fundo, a gente estava olhando para a rua, ao fundo a Igreja do Carmo, na nossa frente a Basílica e o São Bento. Então, você fazendo esse caminho, você está vendo aí que é a cruz. Exatamente. Então, a partir dessa concepção, foi que nós elaboramos o projeto de visitação. Só que para fazer a visitação às igrejas é preciso restaurá-las. Por isso que nós começamos pelo Centro Cultural São Francisco. Agora vamos assinar um convênio com o governo do estado para recuperar o São Bento. E o Carmo, eu trago também uma notícia de primeira mão para você. Que o senhor vai deixar para o próximo bloco, que a gente vai voltar rapidinho para fazer duas revelações. Uma ele já me falou aqui agora, nos bastidores, e a outra você vai saber já já. E a gente está de volta para o Gera Podcast de hoje, trazendo o Padre Marcondes Menezes com ideias e com realizações importantíssimas para o acervo artístico arquitetônico das igrejas de nossa capital. Esse projeto Caminho da Fé já existe em outros lugares, por isso que eu falo PB. Já existe. Nós vamos encontrar nesse formato em Salvador, em Minas Gerais. Nada se cria, tudo se copia, só na verdade, adequa, né? é um circuito que nós estamos adequando para a nossa cidade, que a nossa cidade, Gerardo, não deixa a desejar em nada. Isso. Eu tive recentemente agora em Minas, que Minas também tem um acervo fantástico. Eu tive em São João del Rei, Mariana, Tiradentes, Congonhas, mas o nosso acervo aqui não deixa a desejar. Isso é verdade, a gente enxerga isso. Padre Marcondes, me fale, o senhor falou ainda há pouco que tinha uma revelação em primeira mão. Vamos a ela, né? A Igreja do Carmo, nós tivemos várias reuniões, sobretudo com o doutor Marcos Cavalcante, que é o prior. Sim, desembargador. Desembargador, uma pessoa fantástica, também um homem de uma cultura exímia. Isso. Então, em diálogo com ele, nós recebemos há uns 30 dias atrás 2 técnicos do IFAM de Brasília. Sim. E o olhar deles era justamente para o patrimônio. Eu os levei, juntamente com o doutor Marcos e outras pessoas e o pessoal da prefeitura, na Igreja do Carmo. Sim. E o que eles me garantiram, padre, faça o projeto que o governo federal vai aportar recurso para a gente colocar esse forro no local devido. Deus seja louvado, né? E a minha equipe já está trabalhando com a anuência e autorização do desembargador Dr. Marcos, porque aquela igreja está sob os cuidados da Ordem Terceira. Então, a gente vai, nesses dias, lançar, quem sabe, o projeto e já com datas, porque comigo é assim. Eu não tem história de deixar no vento, não. Mas me fale aqui algo que é importantíssimo. Como se pode participar? De que forma o cidadão que está assistindo aqui agora pode contribuir para que esse projeto caminhe cada vez mais fortemente? Olha, a gente pede muito mesmo o empenho do empresariado. O governo do estado lançou um incentivo chamado ICMS Cultural. Gerardo, isso aqui é uma coisa fantástica, porque parte daquele imposto que deveria ser pago ao governo do estado, e o governo está abrindo mão. Então, você que é empresário, procure entrar no site do governo do estado e, através desse incentivo, você pode nos ajudar. Eu pensava, né, e olha aí o pensamento como é errado, do achismo, que este imposto estava voltado apenas para os prédios privados, casas, né? As casas que existem naquela área, que estão abandonadas, que estão fechadas, Não. E que os proprietários não têm nem como fazer a revitalização. Ela também inclui as igrejas. Exatamente, porque as igrejas são tombadas. Isso. E hoje, pelo tombamento, você tem um uso comum. Por exemplo, alguém que vai visitar a igreja com olhar cultural histórico, pode ser católico, pode não ser católico. Isso. Claro que a grande maioria é de católicos. Então, por serem tombadas, essas igrejas elas podem também receber esse aporte financeiro. Me fale só para a gente encerrar, porque o tempo passou muito rápido, assunto bom é assim. A agenda do Centro Cultural continua
Eu vejo que hoje os artistas plásticos da terra vão lá para fazer exposição, ainda há pouco foi a Luísa Maia, um trabalho maravilhoso lá. Tem o museu, essa visitação. Tivemos já a exposição de Clóvis Júnior, que você tem um quadro aqui fantástico, Isso. de Flávio Tavares. Eu tenho de Heloísa também. De Heloísa. Minha amiga querida. Então, esse trabalho continuará sendo desenvolvido paralelamente a toda a atividade, não só religiosa, mas como de restauração. Isso, o Centro Cultural São Francisco é aberto de domingo a terça, na segunda-feira é o dia que a gente fecha para manutenção, é aberto das 9 às 16. E o que é que você encontra no Centro Cultural São Francisco? As exposições permanentes, como eu já citei, a exposição de arte popular, arte sacra e todo o memorial da Arquidiocese da Paraíba, e, fora isso, as exposições temporárias. Artistas paraibanos e alguns até pernambucanos, agora a gente está em diálogo com uma artista pernambucana, porque nós abrimos, sabe, Geraldo? Eu disse assim, o Centro Cultural São Francisco deve estar aberto aos artistas, ao mundo, a todos aqueles que têm a sua sensibilidade. Isso é na arte, na música. Por exemplo, na próxima sexta-feira a gente vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal. Maravilhoso. O senhor falou ainda há pouco de um projeto de música que vai acontecer a partir do final do mês agora de julho. Exatamente. Um projeto que é Candlelight, que é um projeto em que eles fazem uma apresentação das velas, um concerto das velas, e eles escolheram São Francisco para fazer esse concerto. Dia 28 de julho vai ser a primeira apresentação. Tá dado o recado em primeiríssima mão para você aí, né? Que está ligado na boa música, na cultura paraibana, e isso agora acontecendo também e cada vez com mais frequência nas igrejas de nossa cidade. Padre Marcondes, eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi muito bom e é importantíssimo para a gente que tem o propósito de fazer memórias, mostrar que está sendo cuidado. Eu que agradeço, Geraldo, estar aqui com você, no seu podcast que é tão visitado, e me coloco à disposição. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.